Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo, seja bem-vindo ao curso de Operações Unitárias, módulo 1. Nessa aula vamos falar de mecânica dos fluidos. A nossa revisão ela não pretende abordar todo o conteúdo de fenômenos de transportes, contudo, a intenção é relembrar os tópicos mais importantes. Doravante a isso, precisamos lembrar da definição de um fluido, que, de uma forma mais simples, é definido como uma substância que se deforma continuamente sob a aplicação de uma tensão de cisalhamento tangencial, não importando quão pequeno seja esse valor. No sólido, uma determinada força é capaz de causar uma deformação até um limite, que depende do seu módulo de rigidez. No líquido, essa força age continuamente, que também deforma o fluido continuamente, dependendo da viscosidade do fluido. O conceito de um fluido como um meio contínuo é essencial para a mecânica dos fluidos clássica, de modo que é importante saber qual a menor variação de um volume o fluido deve ter para que as flutuações nas propriedades do fluido permitam essa hipótese. Na figura podemos observar que esse volume limite é estabelecido por volta de 10 a menos 9 milímetros cúbicos, que pode conter em torno de 3 vezes 10 a sétima moléculas, ou 30 milhões de moléculas, que são suficientes para definir a massa específica como aproximadamente constante. Em primeiro lugar, entre as propriedades de um escoamento está o campo de velocidade. Na verdade, determinar a velocidade frequentemente equivale a resolver um problema de escoamento, uma vez que outras propriedades derivam diretamente do campo de velocidade. Em geral, a velocidade é uma função vetorial da posição e do tempo, e portanto tem três componentes. Aqui nós denominamos U, V e W, sendo cada um deles um campo escalar. Vamos falar um pouco sobre o conceito de descrição euleriana e descrição lagrangiana. No método euleriano, calculamos as propriedades de um campo de escoamento de uma função qualquer, x, y, z e t, não as variações dessa mesma função em relação ao tempo, que uma partícula experimenta quando ela se move no campo. No segundo método, se segue uma partícula individual movendo-se no escoamento, é chamado de descrição lagrangiana. Para entender melhor esse conceito, nós vamos acompanhar o seguinte exemplo. Exemplo 1. Esse exemplo ele fala sobre a aceleração da partícula nas descrições euleriana e lagrangiana. Então, considere o escoamento bidimensional permanente e incompressível, através do canal plano convergente mostrado. A velocidade sobre a linha de centro horizontal, o eixo x, é dada por v igual a v1, abre parênteses, 1 mais x sobre L. Determine uma expressão para a aceleração de uma partícula movendo-se ao longo da linha reta de centro. Use, letra A, método euleriano, letra B, método lagrangiano, letra C, aceleração quando a partícula se encontra no início e no final do canal, para ambos os métodos. Então vamos à resolução do problema. Acompanhe. Tá? No exemplo 1 a gente vai resolver primeiro utilizando o método euleriano. Ele pede para encontrar equações que descrevam a aceleração dessa partícula fluida em uma linha reta, usando o método euleriano, o método lagrangiano, e depois ele pede para a gente calcular, usando essas duas equações que a gente encontrou, tanto pelo método euleriano, como pelo método lagrangiano, que a gente também vai calcular. Então, começando pelo método aqui euleriano, eu sei que eu tenho essa expressão aqui, que eu posso calcular a aceleração da partícula. São x, y, z, t.
que é a definição de uma derivada substantiva. Então, essa aqui é a nossa expressão que eu posso calcular a aceleração da partícula. E ele me fala o seguinte, aqui nesse caso, nós estamos particularmente interessados na componente x. A componente x da aceleração. Então, a minha expressão aqui em cima, ela vai ser calculada em função de x. Todos os outros termos aqui, eles vão zerar. Então aqui, 0, 0. E como eu estou falando de regime, no caso permanente, a aceleração dessa partícula aqui, no caso, ela não é função do tempo, ela é função do espaço. Por que exatamente função do espaço? No método euleriano, eu vou encontrar uma expressão aqui que ela me dá a aceleração de qualquer partícula no espaço x. Então, eu não estou interessado em uma partícula específica, eu estou interessado em qualquer partícula que esteja na posição x. Então, é assim que eu vou encontrar a minha expressão para calcular a aceleração da partícula pelo método euleriano, ou seja, encontrar uma expressão que calcule a aceleração de qualquer partícula na posição x. Então, com isso, eu vou resumir a minha equação a isso aqui. Então, eu sei que o meu perfil de velocidade é V1 vezes, abre parênteses, 1 mais x dividido por L vezes a derivada de u em relação a x. A minha derivada de u em relação a x, ou seja, a derivada dessa expressão aqui em relação a x, vai ficar V1 sobre L. Se for derivar aqui, x aqui é constante, vai ser 0, aqui vai ficar V1 vezes L. Ou seja, então, a minha expressão da aceleração da partícula para qualquer partícula na posição x é V1 ao quadrado Então essa é a nossa expressão para calcular a aceleração da partícula pelo método. Ok, então agora a gente vai calcular usando agora o método lagrangiano. E o que muda basicamente? Primeiro que eu não vou usar aquela outra expressão lá, diferencial da aceleração da partícula. Por que exatamente? Porque aquela expressão ela me dá eu vou terminar numa equação geral, ou seja, numa expressão geral, em que eu vou poder calcular a aceleração de qualquer partícula no espaço x, que ela vai atingir, e não é isso que eu quero. Ou seja, mudou agora a minha forma de ver, de enxergar o problema, porque antes eu tinha um referencial parado, ou seja, o que muda aqui é a ideia do referencial. Na primeira, na letra A, eu estava falando de um referencial em que eu estou parado observando o movimento de partículas, ou seja, eu estou observando o movimento de uma partícula que passa pelo ponto X. Aqui não, aqui eu estou acompanhando o movimento da partícula, ou seja, eu estou junto com a partícula, é essa mudança que a gente tem aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar essa expressão aqui, eu tenho que a velocidade da partícula é a derivada do espaço sobre a derivada do tempo. E eu tenho que essa velocidade é igual a V1
vezes, abre parênteses, 1 mais x sobre L. E o que eu vou fazer agora? Eu vou integrar. Integrar utilizando esse intervalo aqui, que me diz que quando t é igual a zero, a posição da partícula é zero. E quando t é igual a t, vou dar para x aqui, a posição da partícula é xp. Então eu vou integrar agora essa expressão aqui, utilizando esse intervalo aí de integração. Então eu passo esse termo para cá. Não. Deixa eu fazer isso um pouco mais objetivo. Aqui, esse termo passa dividindo, né? E aqui eu tenho V1 vezes dt. Meu intervalo de integração aqui em x é de, no caso, 0 até xp. Meu intervalo de integração aqui em t é de 0 a t. Então, integrando essa expressão aqui, para ficar um pouco mais simples, eu posso usar uma substituição aqui. Então, a minha substituição 1 mais xl é igual a u. A minha derivada de u é igual a derivada de x sobre L. Então, quando eu for substituir lá, imagino que você tem bastante prática com integral, já dá para imaginar aqui como vai ficar a integração disso aqui, mas eu prefiro fazer bem detalhado para que não haja nenhum prejuízo no entendimento. Então aqui eu vou integrar aqui. Ok, então integrando isso aqui eu tenho L que é igual a log neperiano de U de 0 a xp. Então eu retorno a minha integral de antes, que é L vezes log neperiano de 1 mais x vezes L de xp a 0 Quando eu substituir aqui vai ficar log neperiano de 1 e log neperiano de 1 é 0. Vamos colocar aqui. Então L eu preciso, na verdade, de uma expressão aqui em função de xp, no caso. Então, para fazer isso, eu tenho que usar essa propriedade de logaritmo aqui. Então, a propriedade é a seguinte. Ok, então, apagando esse lado aqui, dá um pause. Tá? Então, escrevendo essa expressão aqui,
Ok, então agora eu encontrei uma expressão que vai me dar a posição da partícula, mas o problema ele pede o seguinte, ele pede que eu calcule a aceleração. O que eu vou fazer? Eu tenho uma função de x aqui no caso, que me dá a posição da partícula, e eu preciso, na verdade, de uma expressão que me dê a aceleração. Para fazer isso, óbvio que eu vou ter que derivar duas vezes aqui. Então, derivando a primeira vez, eu vou encontrar a velocidade, derivando a segunda vez, eu vou encontrar a aceleração. Então, eu vou derivar em função do tempo. Por que eu não faço em função do espaço, como eu fiz lá no problema anterior? Porque em função do espaço, essa expressão ela vai me dar a aceleração de qualquer partícula no espaço x. Não é isso que eu quero. Eu quero a aceleração de uma partícula em um tempo específico, no tempo zero e no tempo t. Então, derivando em função do tempo, eu vou encontrar a velocidade da partícula. Então, vamos para a derivada aqui. Então, derivando isso aqui em relação ao tempo, vou encontrar aqui V1 vezes base neperiana vezes t. Ok. Então, eu encontrei aqui o que? A velocidade. Só uma correção aqui. Vamos colocar um U, P, que é a velocidade da partícula. E vamos derivar mais uma vez. Então, derivando mais uma vez, ao quadrado t. Então, ok. Essa é a minha expressão que me dá a aceleração da partícula em função do tempo. Pelo método lagrangiano. Então, só corrigindo aqui, apagando, eu coloquei letra B, então essa aqui é a letra B, tá? Ok, então na letra A gente calculou uma expressão para encontrar a aceleração pelo método euleriano. Na letra B a gente encontrou outra expressão para calcular a aceleração pelo método lagrangiano. Na letra C a gente vai calcular essas acelerações. Então, usando lá a expressão que a gente encontrou na letra A, a gente vai calcular a aceleração da partícula quando essa está em x igual a zero e x igual a L pelo método euleriano. Lembrando de novo, que a gente está interessando aqui, o nosso referencial, eu sou o observador que está olhando essas partículas passarem. Então, essa aceleração é de uma partícula qualquer que passa no espaço x igual a zero e no espaço x igual a L. Então, aqui a minha aceleração é uma função do espaço. Então, usando a nossa expressão lá, eu vou calcular primeiro, eu vou diferenciar aqui por aceleração x, P1, por instante zero. Vou colocar xp2 por instante, no caso L, no espaço L, perdão. Então, no espaço zero, lembrando de novo que eu estou falando de uma função do espaço, não do tempo, tá? Substituindo naquela expressão que a gente encontrou na letra A, essa vai ser a minha aceleração no espaço x igual a zero. Então agora, no espaço x igual a L, P1 ao quadrado dividido por L. Então essa é a expressão
essas são as acelerações no espaço x igual a zero e no espaço x igual a L, pelo método euleriano. Agora a gente vai calcular pelo método lagrangiano. O método lagrangiano é diferente porque eu vou precisar, no caso, achar os instantes de tempo para os quais x é igual a zero e x igual a L, já que a minha expressão era não é uma função do espaço, mas uma função do tempo. Então agora eu vou substituir x igual a zero e x igual a L na expressão que a gente encontrou lá do espaço. Então lembra que a gente foi integrando aquela expressão da velocidade até encontrar uma expressão do espaço. É nessa expressão que eu vou encontrar, no caso, os tempos equivalentes para esses espaços aqui. Então, substituindo nessa expressão aqui, que é L vezes log neperiano de 1 mais xp sobre L, que é igual a V1 sobre T. Então, se eu substituir aqui x igual a zero, então eu vou encontrar o meu tempo quando xp, no caso, é igual a zero. Eu vou encontrar que esse t aqui é igual a zero. Ó, substituindo aqui, isso aqui vai dar 0 vezes 0, então t é igual a 0. Esse é o meu intervalo de tempo. Eu vou agora ter que calcular para quando x é igual a L. Usando a mesma expressão, vou fazer um pequeno ajuste aqui. Eu só vou passar esse termo aqui, V1 dividindo, e usar essa mesma expressão. Então, dividindo L por L aqui vai ficar 1. Vezes log neperiano de 2. Então esses são os meus dois intervalos de tempo. Quando xp é igual a 0, t é igual a 0. Quando xp, o espaço da partícula, é igual a L, t é igual a log neperiano de 2 vezes L dividido por V1. Então agora o que eu vou fazer? Vou substituir esses dois tempos aqui na expressão da aceleração. Usando mais uma equação que eu encontrei lá na letra B, eu vou substituir esses tempos aqui. Então, a minha aceleração xp1, que equivale a dizer quando o tempo é igual a zero, não quer dizer que exatamente o tempo é igual a zero, foi quando eu comecei a medir, na verdade, a aceleração da partícula. A partícula pode já estar acelerada. Então, aquele foi o intervalo que eu comecei a observar a aceleração da partícula. Então aqui eu vou ter, substituindo o t aqui, t igual a zero, então quando t é igual a zero aqui, esse número vai ser igual a 1. Aqui. T é igual a zero, então tudo isso aqui vai ser zero, então a base neperiana elevado a zero vai ser 1. Então, a aceleração da partícula no instante 2, quando t é igual a L vezes V1 vezes log neperiano de 2. Substituindo tudo isso na expressão, ao quadrado sobre L vezes E aqui, eu vou cortar isso aqui, cortar isso aqui também é L, V1 dividido por V1 é 1, L dividido por L é 1, vai restar isso aqui.
Então, mais uma propriedade de logaritmo aqui. Que me diz que isso aqui é igual a 2. Então essa é a aceleração da partícula. Esse é um exercício resolvido de uma das nossas referências que está aqui no final, que é o Fox. Se você for observar lá, esse valor está incorreto. O resultado no final dá certo. Mas, óbvio, foi provavelmente um erro de, talvez, digitação. É interessante você observar isso na nossa referência, porque é um exemplo muito interessante da aplicação do método lagrangiano e do método euleriano nos problemas de mecânica dos fluidos. As técnicas básicas para análise de escoamento são o volume de controle ou análise integral, sistema infinitesimal ou análise diferencial, estudo experimental ou análise dimensional. São as leis básicas e condições para a análise de um problema em mecânica dos fluidos, a conservação da massa ou continuidade, quantidade de movimento linear, segunda lei de Newton, primeira lei da termodinâmica, conservação da energia, e uma relação de estado como, por exemplo, massa específica, que é a função da pressão, e temperatura. Esse é só um exemplo. E nossa quinta condição são condições de contornos apropriadas nas superfícies sólidas, nas interfaces, nas entradas e nas saídas também. Agora vamos falar um pouco sobre a conservação da massa e a equação da continuidade. Nos slides anteriores a gente viu que existe basicamente duas formas de descrever o movimento de um fluido, que são o método lagrangiano e o método euleriano. No método lagrangiano eu acompanho o movimento de um fluido como uma partícula. No método euleriano eu já acompanho como um fluxo e eu estou mais interessado nos efeitos globais. E intimamente relacionado a isso, eu tenho as formas que eu posso escrever essas equações. Nos slides anteriores também a gente falou de 3 formas, que são elas: a análise integral, a análise diferencial e a análise dimensional. Na aula de hoje a gente vai falar sobre 2 formas, a análise integral e a análise diferencial, e o que diferencia basicamente uma análise da outra. Na análise integral eu estou também mais interessado em efeitos globais do meu volume de controle. Então, supondo que esse é meu volume de controle, ou seja, uma espaçonave, e eu estou interessado, por exemplo, em forças, em velocidade, em campos de pressão, enquanto na análise diferencial eu vou estar particularmente interessado em pontos específicos, em pontos infinitesimais desse meu sistema diferencial. Então, esse aqui é um pequeno recorte dessa espaçonave aqui, onde a gente analisa esse elemento diferencial aqui. Então, o que ocorre basicamente nesse elemento diferencial? Nessa aula a gente vai ver de onde vêm essas equações. Primeiro a gente vai falar dessa equação do método da análise diferencial, depois a gente vai falar dessa equação da análise integral e entender de onde elas vêm. Então, retornando para o nosso elemento diferencial, o que eu tenho aqui? Eu tenho um fluxo de massa, que é, no caso, massa específica vezes a velocidade. Se a gente fizer uma análise dimensional, a gente vai perceber o seguinte, que ρ vezes essa velocidade, vamos analisar isso em termos do SI, né? Então, quilogramas por metro cúbico vezes metros por segundo. Então, isso aqui ainda não é fluxo mássico. Eu teria que multiplicar por mais um elemento aqui para isso aqui ficar em termos de massa. Então, esse meu elemento é a área de cada lado aqui desse meu elemento diferencial. Então, se eu multiplicar pela área, segundos, que está em metros quadrados,
eu vou obter esse meu fluxo máximo em quilogramas por segundo. Então, assim, o que a gente precisa fazer aqui? Aplicar a lei da conservação da massa. Então, a lei da conservação da massa me diz que a massa que entra menos a massa que sai é igual à minha variação de massa nesse elemento diferencial em relação ao tempo. Então, o que eu vou fazer primeiro? Somar toda essa massa que entra menos a que sai e compor essa fórmula aqui. Continuando aqui, esse meu termo aqui é a massa que entra, a massa que sai e a variação ou o acúmulo de massa no sistema. Então, quem é meu termo 1? Ou seja, a massa que está entrando no meu sistema. A massa que está entrando no meu sistema errou. Lembrando que eu tenho que multiplicar pela área. Então, a minha área dessa face aqui seria dz vezes dy. Mais quem está entrando, ρ vy vezes a área dessa face. A área dessa face seria ΔZ vezes ΔX, né? Isso. Mais ρ, no caso, WZ. Então, agora eu vou contar aqui, que está entrando por baixo, que seria ΔX vezes ΔY. Meu segundo termo, a massa que está saindo desse sistema, fica mais fácil, né? Eu só tenho que acrescentar ao índice aqui ΔX, já que eu estou falando desse fluxo aqui que está saindo, vezes a área, que é ΔZ vezes ΔY. Ok. Então está faltando mais um termo, que é o termo do acúmulo. Então eu não posso deixar aqui em função da massa, mas eu sei que vezes o volume. Eu estou riscando isso aqui para diferenciar da velocidade. Então, ρ vezes del em relação a t de ρ vezes vou escrever o volume aqui fora, até porque ele não é função do tempo, né? Então, ok. O que eu vou fazer agora? Somar esses termos, substituir aqui, na verdade. A minha massa que entra, todo esse termo aqui, menos todo esse termo aqui, menos o segundo termo. Então, eu vou colocar menos em todos os membros aqui.
equação fica um pouquinho grande, a gente já vai simplificar ela. Que é igual a então vamos fazer o seguinte, para cortar mais os passos, nós vamos dividir toda essa equação aqui por ΔX, ΔY, ΔZ, a mesma coisa de passar todo esse termo aqui, ΔX, ΔY, ΔZ, dividindo tudo isso. Então, eu vou colocar aqui de qualquer forma, dividindo por ΔX, ΔY e ΔZ. E além de dividir, também, não estou dizendo, espero que não cause nenhum prejuízo de compreensão, além de dividir tudo isso por ΔX, ΔY e ΔZ, eu vou subtrair esse termo desse e esse termo desse aqui. Então vou agrupar eles. Então fazendo isso, óbvio, eu dividindo nesse primeiro termo aqui, vou eliminar ΔZ, ΔY e vai ficar dividido por ΔX. E assim respectivamente para todos os outros termos. Ok, então agora eu ainda vou fazer mais uma coisa aqui, que é inverter essa subtração aqui. Então vai ficar esse termo menos esse. E para ser coerente com os sinais, eu vou colocar menos aqui na frente. Vou apagar esse lado. Então, retomando aqui desse lado, como eu disse, a gente vai inverter aquela subtração. Vou ter isso aqui. Mais uma vez, para ser coerente com esses sinais, eu tenho que colocar menos aqui na frente. A mesma coisa para os outros. Então, o que eu inverti isso aqui? Sinais porque eu quero que isso fique mais próximo de uma ideia que é muito comum para a gente, que é o seguinte: esse ΔX ele tem que ser muito pequeno. Lembra que a gente está falando de um elemento diferencial e ele é muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, que eu quero que ele tenda a zero. Então vou aplicar a ideia de limite aqui. Esse meu ΔX ele tem que tender a zero. Aqui. A mesma coisa para os outros termos, o meu ΔY também tem que tender a zero.
Ok. Porque a gente sabe que quando esse ΔX tende a zero, isso aqui é uma derivada. Então, como é uma derivada de mais de uma variável, eu volto a escrever del aqui. Del de x de ρ vezes a minha velocidade u. E del v menos del de z igual a del de ρ pelo tempo. Ok. Essa já é a equação da continuidade, mas normalmente ela é escrita nessa forma aqui. Vamos. Ok, ainda assim ela também pode ser escrita dessa forma aqui. Só mais uma forma de abreviação. Essa já é a equação que a gente mostrou inicialmente. Lembrando aqui que eu tenho como componentes dessa velocidade aqui então essa é a equação da continuidade na forma diferencial. Lembrando que eu não fiz nenhuma simplificação nela, mas quando a gente for resolver algum exercício, a gente vai precisar fazer algumas simplificações. Ela pode ser escrita tanto nessa forma como nessa forma. O que eu fiz foi somente colocar esse operador aqui divergente, que ele indica que esse termo aqui tem que ser derivado em suas componentes em relação a x, y e z, no caso. Então vamos falar agora sobre a equação da continuidade na forma integral. Então, o que muda basicamente? Primeiro você deve ter percebido que eu mudei o desenho aqui. Por quê? Só para ficar um pouco mais bonito? Não, na verdade ele nem está mais bonito, né? Você percebe que ele está todo torto aqui, está até mais feio do que o outro. A questão basicamente não é essa, porque agora a gente está falando de um volume de controle. No meu volume de controle, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um fluxo aqui, que está saindo desse volume de controle. Óbvio, se ele está saindo, tem que ter algum fluxo entrando também, né? E a gente vai considerar isso. Só que eu tenho um vetor normal aqui eu vou ampliar um pouco essa imagem aqui. E eu tenho que a minha saída menos a entrada, eu posso escrever em termos dessa integral aqui. Vezes a normal, vezes a área, essa área arbitrária aqui que eu defini. Esse é meu elemento diferencial aqui de área. Então, posso escrever assim também. Eu tenho um ângulo entre esses dois vetores que é, no caso, alfa. Então, V é o meu módulo desse vetor aqui. A minha taxa de acúmulo.
que muda basicamente aqui é que eu vou escrever esse termo em termos de uma integral. Lembrando que a gente está cortando aqui essa área de volume, né? Então essa é a minha taxa de acúmulo. Eu sei que saída menos entrada é igual a taxa de acúmulo. O que eu vou fazer? Um pequeno detalhe aqui. Vamos colocar esse termo negativo. Então, corrigindo aqui, com o sinal negativo, supondo que a minha taxa de acúmulo seria negativa, ou seja, o meu fluxo que está saindo aqui do sistema, ele está diminuindo, né? Fluxo máximo. E eu vou igualar esses dois termos. Ok, posso passar esse termo para cá. Vou riscar aqui novamente para a gente lembrar que isso aqui é volume. Ok. O que a gente tem de muito interessante aqui é que eu tenho uma integral aqui, no caso eu estou integrando em relação a uma superfície, e aqui é um volume. Eu poderia retornar e obter aquela equação lá do exemplo anterior, que é a equação na forma diferencial, também por esse método, aplicando o teorema, no caso, aplicando aqui o teorema de Gauss. Aplicando o teorema de Gauss eu poderia obter aquela equação na forma diferencial. Não é isso que interessa para a gente. Então a gente vai fazer o quê? Vai assumir o seguinte. Então, supondo que essas propriedades são constantes, ρ, velocidade, eu posso escrever essa equação assim. Então, perceba aqui que eu mudei de uma integral para uma somatória. Por que eu fiz isso? A gente está falando de volumes bem definidos. Então, propriedades constantes, eu posso somar esses termos. Eu posso fazer uma somatória ao invés de uma integral. Novamente, como eu estou falando de volumes finitos, eu posso fazer isso. Então essa é a equação da continuidade na forma integral. No exemplo 2, um pistão comprime um gás em cilindro movendo-se a uma velocidade constante v, como mostra a figura abaixo. Admita que a massa específica do gás e a posição do pistão em t igual a 0 sejam ρ0 e L0, respectivamente. Considere que a velocidade do gás varie linearmente de U igual a V na face do pistão até U igual a 0 em x igual a L. Se a massa específica do gás varia apenas com o tempo, encontre uma expressão para ρ função do tempo, ou seja, massa específica função do tempo. Abaixo nós temos a figura. Vamos à resolução do problema.
No exemplo 2, a gente tem a aplicação da equação da continuidade na fórmula diferencial. No exemplo, ele está falando de um pistão comprimindo um fluido que é compressível. Então, se o fluido é compressível, a gente sabe que a massa específica, né, vai se alterar em função do tempo. O que o problema não diz é que essa variação ela não vai ser considerada no caso da velocidade em y e nem em z. Então, esses dois termos vão ser igual a zero. Resulta que a gente vai ficar com essa expressão aqui, que eu não vou mais escrever em termos de derivada parcial, porque isso não faz mais sentido. Então, ainda tem uma pequena questão aqui, é que o meu perfil de velocidade é ΔU, eu vou calcular essa derivada de U em relação a x primeiro. Então, calculando aqui, eu vou derivar essa equação aqui, que vai me dar V sobre L, menos V sobre L. Então, ok. Agora eu tenho Então, agora o que eu vou fazer? Passo esse termo multiplicando ΔT para cá e passo o ρ dividindo. Ok, então eu vou ficar com essa expressão aqui. A única questão aqui que eu tenho é que eu estou integrando ΔT, e o único termo aqui que para mim faz, de certa forma, assim, relacionado com o tempo, mas que na verdade não está, não é uma função de t, é o comprimento. E eu vou mostrar por quê. Então eu vou ter que encontrar uma outra expressão para o comprimento. Eu sei que velocidade é igual a variação de espaço sobre o tempo. Quem é a minha variação de espaço aqui? A variação de espaço aqui, nesse caso, seria o comprimento inicial menos o comprimento final. Ou seja, o comprimento final é menor do que o comprimento inicial. Então eu vou subtrair L0 de L sobre T. Então, eu tenho agora uma expressão para velocidade, eu vou encontrar uma expressão para L, que vai ficar V vezes T. Então, L seria ok, agora a gente tem uma expressão para comprimento para substituir aqui nessa, e é uma expressão que é função de t, né? Que é o que a gente queria. Só uma pequena correção aqui. Tem V aqui, tá? E esse V é constante. Ele não é função de t, né? Por isso ele não vai entrar aqui nessa integral. Talvez seja uma parte mais complicada dessa questão entender isso.
Então agora o que eu vou fazer? Eu vou integrar aqui. E óbvio, falta meu limite de integração, né? Que é de ρ0 até ρ. E de 0 até t. Novamente, assim como eu fiz nos outros problemas, eu posso fazer uma substituição aqui, que a gente sabe como vai resultar isso aqui. Então aqui vai ficar log neperiano de ρ sobre ρ0. Posso fazer uma substituição para isso aqui ficar mais simples, né? No final das contas eu sei que vai ficar assim. Lembrando que aqui vai ficar... Deixa eu apagar aqui rapidinho. Sendo que aqui eu vou ter caso t, né? E aqui eu vou substituir por 0. Vamos colocar logo aqui, para não ficar confuso. Então aqui, 0. Então, que eu vou cortar. Lembrando que esse menos 1 sobre v está multiplicando esses dois termos aqui. E usando uma propriedade de logaritmo, que eu tenho esse termo subtraindo, ele vai ficar dividindo aqui. Então, ainda não acabou, né? Vamos apagar esse lado aqui. Então, ok, então retornando retomando lá daquela equação ali. Eu vou usar uma propriedade de logaritmos aqui, que ela me permite escrever isso aqui. Então, usando de mais uma propriedade logarítmica, que me permite escrever isso. Perdão. Perdão. O que eu posso fazer aqui, né, é inverter esse coeficiente aqui e mudar esse sinal, que vai ficar positivo. A propriedade de logaritmo que eu me refiro é que quando eu tenho essa base aqui elevada a um logaritmo, o valor é igual a esse expoente aqui. Então, reescrevendo aqui,
essa é a nossa equação aqui para expressar a mudança de ρ em relação ao tempo em um fluido, no caso, compressível. No exemplo 3, o Venturi é um tubo convergente e divergente, como é mostrado na figura abaixo. Determine a velocidade na seção mínima, garganta, de área 5 cm² e na seção de entrada de 20 cm². A velocidade é 2 metros por segundo, o fluido é incompressível. Vamos à resolução do problema. Acompanhe. No terceiro exemplo, a gente tem um escoamento aqui no que a gente chama de tubo de Venturi. O tubo de Venturi é esse dispositivo aqui, em que eu tenho um encurtamento aqui, aqui nessa região que eu chamo de garganta. Então a velocidade de entrada é 2 metros por segundo, a área de entrada é 20 cm², a área aqui da garganta é 5 cm² e eu quero saber a velocidade aqui na garganta. Então a gente vai fazer duas considerações, uma é que a gente está fazendo todos esses cálculos em regime permanente, as propriedades não mudam durante o tempo, e o fluido é incompressível. Então, se o regime é permanente, as propriedades não mudam com o tempo, e o fluido é incompressível, então eu não vou ter mudança aqui na densidade, no caso. Eu vou ficar com esses dois termos aqui. A massa específica que entra, a área que entra, a velocidade de entrada, que é igual da garganta, e a área da garganta vezes a velocidade da garganta. Então, como o fluido é incompressível, a massa específica não vai se alterar, ela vai ser igual, tanto na entrada quanto na garganta. Então, eu vou ficar com essa expressão aqui. Então, fazendo aqui, substituindo esses valores, a área de entrada é 20 cm², vezes a velocidade de entrada, que é 2 metros por segundo, que é igual vezes a área da garganta, que é 5 cm². Então a velocidade vai ser igual a 8 metros por segundo. É um problema bem simples, a gente percebe que parte das aplicações que a gente tem da equação da continuidade no método integral, elas são de fato simples. Ok. Para que você conheça um pouco mais sobre a mecânica dos fluidos, a gente tem uma tarefa. A tarefa é a seguinte: leia o texto História e escopo da mecânica dos fluidos, no tópico 1.2, página 16 da 6ª edição de Frank e White, Mecânica dos Fluidos. Essas são as nossas referências. Bom estudo e até mais.